E restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. A palavra de Deus nos diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Palavra que nos fala da onisciência de Deus, da onipresença, da onipotência dele, que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares e que tem todo o poder. E a palavra deixa bem claro que diante dele tudo está exposto, não podemos esconder nada. Ele sabe das intenções do nosso coração. Qual o sentimento que isso causa em ti? Com essa palavra eu saúdo a todos e nós queremos iniciar nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos te bendizer e te louvar pela oportunidade que tu nos dás de mais uma vez silenciarmos diante de ti para ouvirmos tua palavra esta que vai fundo em nossos pensamentos, em nossos corações
e que tem poder para nos salvar, para nos dar alegria em nossa caminhada enquanto aqui neste mundo. Obrigado pela tua misericórdia, clamamos também pelo teu perdão, porque às vezes agimos como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de ti. E sabemos, Senhor, que isso não é possível. Perdoa-nos por essas atitudes e ajuda-nos, Senhor, a sempre andarmos em arrependimento diante de ti, diante do nosso próximo. Que o teu Espírito esteja tocando nossos corações e mentes, nos ajudando a perceber nosso pecado e também a graça que tu estende a nós através de teu Filho Jesus Cristo. Por ele é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, em Atos capítulo 2, os versículos 36 ao 41, nós encontramos o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui a palavra do Senhor. Qual a sua reação quando alguém lhe chama atenção para alguma coisa errada que você tenha feito? Quando alguém nos exorta diante de algum erro? É bem comum, queridos irmãos, que nós fiquemos na defensiva quando alguém nos chama a atenção de alguma coisa. É bem comum que a gente tente encontrar desculpas para tentar superar ou amenizar aquilo que nós fizemos de errado. Mas, biblicamente falando, a melhor atitude que nós podemos ter quando somos pegos no erro, quando somos repreendidos, é se arrepender, é reconhecer, assumir a culpa, assumir o erro e, na medida do possível, reparar o que foi feito de errado, na medida do possível. Nem sempre é possível. Na semana passada, nós falamos do discurso de Pedro após o Pentecoste a uma multidão de pessoas. Chamamos atenção para a coragem dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo e depois que eles viram e ouviram e foram atualizados pelo Espírito Santo sobre a mensagem da ressurreição de Cristo. Essa mensagem, quando atualizada pelo Espírito, ela nos dá ânimo, nos dá esperança diante das nossas lutas diárias, mas ela também nos chama a avaliarmos a nossa vida e andarmos em arrependimento diante do Senhor. Hoje, a sequência do texto da semana passada, que nós acabamos de ler, Pedro afirma novamente: Jesus, a quem o povo de Deus crucificou, foi ressuscitado. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. O povo crucificou aquele por quem tanto esperavam, por quem tanto clamavam. Na semana passada nós falamos dos inúmeros sinais que Deus deu ao seu povo,
de que Jesus era o Messias, de que ele era o seu filho. Mas mesmo assim o povo não reconheceu. E além de não reconhecerem, ainda o crucificaram como herege, como um impostor. E ao ouvirem a exortação de Pedro e reconhecerem que eles estavam errados, sentiram uma dor no coração. Normalmente, quando nós somos exortados por alguma coisa errada que fizemos, o sentimento é o mesmo: vergonha, aflição, angústia. O povo que ouvia o apóstolo Pedro sentiu isso. Eles entenderam que o seu pecado era grave, por isso ficaram aflitos, angustiados, e perguntaram a Pedro e os apóstolos: e agora? O que faremos? Queridos, realmente, quando nós entendemos a dimensão e a gravidade do pecado, nós não sabemos o que fazer, para onde ir, para onde correr, como se esconder, porque nós entendemos, Deus sabe, Deus vê todas as coisas. Quando entendemos que nós não merecemos nada do Senhor, a não ser o castigo, nós ficamos aflitos, angustiados, com uma dor inexplicável. Podemos até dizer que o medo toma conta do nosso ser, dos nossos corações. Não conseguimos fazer nada diante do Senhor para resolver essa situação. E não adianta pensarmos o contrário. Não há saída a partir de nós mesmos, de nossos próprios esforços. A Bíblia afirma categoricamente que não é por meio de práticas religiosas, não existe oferta financeira, não existe nada que nós possamos fazer para mudar a nossa situação de pecadores diante de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para agradar a Deus a partir de nós mesmos. A compreensão do pecado nos deixa envergonhados, atemorizados. E Pedro diz às pessoas que o questionaram o que fazer: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É preciso arrependimento, mudança de vida, é preciso obediência. Eu sei que esse assunto é batido, mas se observarmos bem os discursos de Cristo, dos apóstolos, quase sempre terminavam chamando as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma conversão. Num de seus discursos, Jesus Cristo disse o seguinte: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13. Paulo também disse, depois de um discurso seu: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, versículo 30. Para receber perdão, para receber a salvação, é necessário reconhecimento da culpa, arrependimento, se lamentar daquilo que foi praticado e mudar de rumo, mudar de direção, converter-se a Deus e aos seus caminhos, afastar-se dos caminhos vividos e viver a partir de então com o Senhor, em obediência a Ele.
Deus se agrada de que nós nos arrependamos, de que nos apresentemos a Ele com o coração quebrantado. É o que nós lemos no Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Aqueles que se consagram a Cristo são chamados a andarem com Ele, a confessarem somente Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Como João afirma, se alguém confessa publicamente que Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15. Já mencionei em outros momentos que a conversão trata de um novo modo de pensar e agir. O apóstolo Paulo afirma que quando nós chegamos à fé em Cristo, precisamos pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3, versículo 2. E nesse sentido, nós precisamos sempre avaliar o que estamos pensando, com o que estamos nos nutrindo. Não estou falando de alimento aqui para nosso organismo, mas de alimento espiritual. Arrependimento, conversão provocam em nós uma mudança de atitude, de pensamento. Irmãos, nós temos provas de sobra de que Deus é gracioso para com todas as pessoas. A promessa de salvação é para todos, é para cada um de nós, é para os nossos filhos, mas cada um precisa receber pessoalmente o Senhor. Ou seja, eu não posso me arrepender pelas minhas filhas, nem crer por elas. Elas precisam se arrepender e crer. A salvação é para qualquer um que se arrepende e que busca o Senhor de todo o coração. Paulo insistiu com seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrupta, perversa. Toda a Bíblia afirma que só Deus salva. E no Novo Testamento nós lemos que isso só acontece por meio de Jesus Cristo, da fé nele, daquilo que ele fez por nós na cruz. E quando Deus abre nossos corações, nosso entendimento, nós somos chamados a respondermos o seu chamado com arrependimento e fé. Perversos, segundo a Bíblia, são aqueles que resistem por rebeldia, por incredulidade, o chamado de Deus para descansar nele e andar com ele. É disso que Paulo fala aos filipenses. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Reter, guardar, praticar essa palavra. Filipenses 2, 14 a 16. Após o discurso de Pedro, muitos acolheram sua pregação, se arrependeram, se deixaram batizar como um sinal de seu arrependimento e desejo de conversão, de mudança de vida, do pecado para a vida plena com Jesus Cristo. Queridos, se o Espírito Santo tem tocado seus corações, é porque Deus o tem chamado para se arrepender,
para confiar nele, na sua palavra. Quero concluir com as palavras de Paulo aos Romanos. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, versículos 8 a 11. Deus derrama o seu Espírito Santo no batismo e multiplica suas bênçãos a nós no arrependimento diário. Para a salvação é preciso conversão. Deixemos que o Espírito Santo de Deus nos guie em sua palavra à direção da vida eterna. Deixemos que ele faça morada em nossos corações e norteie todos os nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos ainda. Obrigado, Pai amado, que Tu venha ao nosso encontro para nos resgatar. Que Tu toca a nós com Teu Espírito Santo, nos mostrando o nosso pecado e nos chamando a nos entregarmos a Ti. E obrigado que a partir do momento que nós reconhecemos e clamamos a Ti por Tua misericórdia, o Teu Espírito começa a nos santificar, nos transformar, nos converter dos nossos maus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. Perdoa-nos, transforma-nos. Te pedimos, Pai, que Tu cuide também dos nossos irmãos que estão abatidos, que estão doentes. Cuida, Senhor, da Lorene, cuida do seu Evelino, da Rosana. Também te pedimos, Senhor, pela vida da Adeli. Tenhas misericórdia, Pai. Cura, restaura a saúde desses queridos irmãos. Dê força também à família Bratfish, que está ainda enlutada. Esteja carregando eles, Pai, nesse tempo difícil e fortalecendo sua fé. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos os nossos corações e mentes em Ti, na Tua palavra, e a não nos desviarmos. Fortaleça a fé da Tua igreja, da liderança da Tua igreja. Toma, Senhor, nosso país, nosso mundo em Tuas mãos. Esteja levantando pessoas dignas, honestas, que estejam de fato preocupadas com o bem de todos e da Tua criação. Tudo isso nós clamamos a Ti, e aquilo que não conseguimos lembrar com nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de vós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.